Um Lannister sempre paga suas dívidas. O inverno está chegando, fogo e sangue, e a nossa é a fúria. Essas são as frases e lemas das maiores e mais poderosas casas ou clãs do mundo fantástico que é Game of Thrones, né? E agora, mais recentemente, The House of the Dragon recebeu uma segunda temporada. E como ela se passa dentro desse universo absurdo de grande e político, nós já vimos centenas e centenas de cavaleiros dentro daquela história, né? E até algumas amazonas ou cavaleiras que se destacaram em combate. Mas vocês já se perguntaram alguma vez quem foram os 5 mais fortes guerreiros de toda a história de Westeros, do mundo de Game of Thrones? Eu me perguntei isso essa semana agora, depois de assistir o primeiro episódio da segunda temporada, e resolvi pegar para mim a missão de ranquear para vocês os melhores dos melhores quando o assunto era combate. Bem, então hoje eu trouxe para vocês essa resposta, pelo menos na minha visão e opinião. Então, para você não ser devorado vivo pelos meus dragões, não se esquece de se inscrever aí embaixo e meter um Dracarys na potência máxima no botão de like. Assim, além de me ajudar muito, você não tem noção o que só isso já me ajuda tanto que você não faz ideia mesmo. Cada vez que você se inscreve ou dá um like aí, você me ajuda a cada vez mais continuar meu sonho aqui dentro do YouTube. E também você também vai receber vídeos nerds de qualidade toda semana, né? Então você só sai ganhando, além que vai estar me ajudando. Mas sem mais enrolação, bora lá conhecer então os 5 guerreiros mais poderosos, mais fortes de Westeros, de toda a história do universo de Game of Thrones, na minha opinião. Cara, é uma tarefa muito complicada ranquear os maiores guerreiros da história de Westeros, afinal, existiram milhares e milhares por toda a história de Game of Thrones, né? Por toda a história de Westeros em geral. E pior ainda, por muitas eras distintas, né? Por exemplo, só em Game of Thrones e House of the Dragon são eras distintas, e nas duas eras tinham guerreiros incríveis. Mas parando pra pensar e comparando por um tempo ali, eu consegui fazer uma lista que, na minha opinião, considero adequada para serem os 5 mais fortes de Westeros em combate, pelo menos. Antes da gente ir para o 5º lugar, eu quero fazer algumas menções honrosas de guerreiros lendários que são brutos o bastante para serem mencionados aqui, citados aqui. Mas eu pessoalmente não consegui colocar eles dentro da lista, na minha lista pelo menos, né? Afinal, para mim, eles estão um pouquinho abaixo da galera que eu vou botar na lista. Sendo eles Khal Drogo, o líder dos Dothraki, um homem que até o último dia de sua vida não perdeu uma única luta, apenas tendo morrido porque, cara, ele morreu porque uma infecção no peito dele acabou com ele, porque ele não teve atendimento médico decente. Mas ele era bruto, né? O cara era bruto. Ele sempre venceu os oponentes, mesmo se ele tivesse desarmado e os oponentes dele estivessem armados. Facilmente ele vencia. Ele só morreu por causa disso mesmo, uma simples infecção, porque uma das suas feridas no peito acabou não sendo cuidado de forma correta, né? Então ele acabou, sim, sucumbindo para algo tão simples. Mas o Khal Drogo era muito bruto. Outros que eu quero mencionar aqui são os 2 irmãos Clegane, né? O Grande Montanha, um dos guerreiros mais brutais de toda a história de Westeros, e um homem capaz de até mesmo explodir a cabeça de outro cara com a própria força bruta, mano. Um humano conseguir fazer isso é bem absurdo, né? Não é qualquer um que consiga fazer isso. E também o seu irmão, né? O homem que era encarregado de proteger o rei, pelo menos por um tempo. E aquele que foi responsável por matar o Montanha no final de sua história, no final de Game of Thrones. Aquele que era chamado de o Cão. Era uma das maiores armas do rei durante a sua época, sem dúvida nenhuma. Ele era um cavaleiro bem bruto. Eu diria que o Cão era um pouco mais fraco que seu irmão, mas ainda assim era capaz de lutar pau a pau com ele. Os 2 Clegane, eles são muito equilibrados, eu acho. Só por isso já me faz achar que eles eram dignos de serem mencionados aqui. E para a última menção honrosa de hoje, eu coloco o Ned Stark, Eddard Stark, né? Era dito que no seu auge, o Ned Stark era um dos únicos oponentes à altura de Jaime Lannister. E cara, o Jaime Lannister era conhecido como o cavaleiro mais forte dos 7 reinos na sua época, né? Então não é um feito fraco não, cara. O Ned era armado da lendária espada dos Starks, espada de aço valeriano conhecida como Gelo. Ned Stark era um verdadeiro monstro em batalha, principalmente no seu auge, como eu já disse. Porque, mano, você conseguir lutar pau a pau com Jaime Lannister no seu auge, eu realmente não acho que tenha muita gente que consiga, não. Então, indo agora então falando nele pro 5º lugar, temos o próprio Regicida, o Kingslayer, Jaime Lannister, o homem que por décadas e décadas foi considerado como praticamente invencível em duelos, pelo menos enquanto Jaime ainda possuía as 2 mãos. Ele era realmente incomparável praticamente. Dentro de combate, apenas Ned Stark fazia frente a frente contra esse leão brutal da casa dos Lannister. Mesmo perdendo sua mão de domínio, né, a mão que ele usava, a espada, o Jaime
após treinar e se adaptar novamente à sua nova situação, digamos assim, ainda se tornou uma ameaça para qualquer lutador. E por isso, eu considero Jaime Lannister como o 5º lugar da lista de hoje. Não muito acima do Ned Stark, mas ainda acima do Ned Stark. Eu só considero o Jaime como superior ao Ned porque o Ned era muito tranquilo, né? O Jaime era muito mais agressivo, ele lutava mais por prazer mesmo, né? Então eu considero que o Jaime lutava mais, então por, digamos que falta de prática, eu acho que o Jaime acabou superando o Ned. Em 4º lugar eu coloco Daemon Targaryen. Apesar de sinceramente eu achar que o Daemon e o Jaime fossem igualados ali, vamos dizer que Jaime, o Ned e o Daemon estejam pau a pau, eu vou colocar o Daemon na frente do Regicida por causa da sua maior experiência, né? Eu digo que o Daemon participou de múltiplas guerras e batalhas e torneios diferentes durante a sua vida. Então, eu considero o Daemon como mais experiente que o Jaime. Afinal, ele participou de mais conflitos diferentes, diversificados que o próprio Jaime. Então, por uma questão de pura experiência e até mesmo, eu acho que eu posso dizer até gosto pessoal, eu vou colocar o Daemon Targaryen aqui no 4º lugar, devido apenas a isso mesmo. Eu considero a habilidade dos dois igualada, literalmente. Eu não consigo saber quem venceria ali 100% entre os dois no auge, mas principalmente pelos seus feitos durante a Dança dos Dragões e pela sua experiência, eu vou colocar aqui o Daemon na frente do Jaime. E eu não vou aprofundar mais do Daemon porque seria spoiler, né? E como a gente tá vendo a história dele agora, eu não vou querer estragar a série pra vocês, né? Em 3º lugar, eu coloco o Barristan Selmy. Se Daemon tinha mais experiência que o Jaime em guerras, o Barristan tinha ainda mais que os dois. Durante os livros de Fogo e Gelo, ou Game of Thrones, né, o Barristan já tinha servido a mais de 3 reis, e em todos os conflitos desses 3 reis, por assim dizer. Em uma questão de habilidade, eu não acho que o Barristan seja melhor que os outros da lista, que os anteriores a ele. Inclusive, talvez ele seja até um pouco pior que os outros. Porém, pela sua vida mais longa e mais batalhas vividas, eu vou deixar ele aqui na frente. O Barristan, ele tava em muitas batalhas e por muitos comandantes diferentes, então ele tem uma vivência maior. Então por isso o Barristan vai estar na frente do Leão e do Dragão, devido a literalmente todos os 7 reinos respeitarem ele como um cavaleiro absurdo, e também pelos seus feitos lendários durante a Guerra dos 9 Tostões, aonde ele matou Maelys Blackfyre, o monstruoso. Então por esses aspectos, por esses motivos, eu vou deixar Barristan Selmy aqui em 3º lugar, e pra mim, mais que merecido. Personagem muito bom. Em 2º lugar, eu vou colocar o mais forte fisicamente dessa lista, talvez até mesmo sem te incluir o próprio Montanha. Eu estou falando do homem que se tornou o Rei dos 7 Reinos, o homem que extirpou o Império Targaryen de Westeros, e o homem tão temido que ficou conhecido como o demônio do tridente, o demônio da batalha do tridente, né? Robert Baratheon. Apesar de não parecer, graças a como ele ficou lá pra época que se passou Game of Thrones, né? Lá pra época que ele já tava obeso e bêbado, ele foi um monstro, um verdadeiro monstro no seu auge, sendo conhecido pela sua força e por aniquilar inimigos com pouco menos de um golpe. Sim, esse cara literalmente, ele aniquilava inimigos com um golpe de martelo. O peito dos inimigos que ele acertava era estourado, tipo, de tão forte que ele era, com armadura e tudo, né? Era dito que nem mesmo as armaduras mais impecáveis eram capazes de proteger seus inimigos da força de Robert. Acho que o feito mais notável do Robert foi durante a própria Batalha do Tridente, né, onde ele recebeu o apelido de o Demônio do Tridente. Robert explodiu o peito de Rhaegar Targaryen, pai do Jon Snow, com um só golpe, um golpe singular de seu martelo monstruoso. Após um combate lendário, o Robert explodiu o peito do pai do Jon Snow. Eu coloco então o Rei Robert aqui, pois além de ter uma habilidade com armas comparável, eu diria, com o do Jaime e do Ned, apesar de ser um pouquinho menor, vamos dizer assim, ele também possuía força física que seria capaz de competir com a do próprio Montanha. Então por isso eu considero como o 2º homem mais forte da história, ou o 2º homem mais habilidoso ou poderoso em combate da história de Westeros. Agora, pro 1º lugar não teria como ser outro, né? Pois de todos que eu citei nessa lista, até agora nenhum deles teria capacidade de vencer um outro membro dessa lista acompanhado por mais pessoas. E cara, foi exatamente isso que o 1º lugar dessa lista fez. Sir Arthur Dayne,
fez quando lutou e derrotou Ned Stark e mais um batalhão de soldados. Se eu não me engano era 8 ou 6, eu acho algo assim, que acompanhavam o Ned. Apesar de ter morrido, ele apenas morreu nessa batalha por ter sido golpeado pelas costas, enquanto lutava sozinho contra todos esses caras. Eu imagino que seja praticamente unânime para os fãs de Game of Thrones que o Sir Arthur Dayne era o mais poderoso guerreiro de sua história, da sua época e talvez até mesmo, na minha opinião, de toda a história de Westeros. Pelo menos o mais poderoso que nós já vimos até hoje, né? Porque, mano, os feitos dele são absurdos. Qual é? O cara lutou com o Ned e mais pelo menos 5 pessoas ao mesmo tempo. Além da sua habilidade excepcional e sem precedentes, esse cara também possuía consigo a lendária espada da Casa Dayne. Uma espada mais afiada e poderosa até mesmo que as lendárias armas feitas com aço valeriano, ou seja, é uma espada ainda mais apelona do que a próprio gelo que o Ned Stark tinha. Essa era a chamada Espada da Manhã, a Morning Sword, eu acho, algo assim. As lendas dizem que essa espada foi forjada a partir de um meteoro, de um material vindo dos céus. E aquele que portava dentro da Casa Dayne normalmente era o melhor dos melhores de sua casa no uso da espada. E assim, esse homem ganhava o título de a Espada da Manhã, pois esse era o nome dessa arma. Tanto Ned Stark quanto o próprio Jaime Lannister já afirmaram e admitiram 100% que Sir Arthur Dayne era superior a eles no combate, na habilidade de espada. Então, por isso, para mim é inegável e unânime que Sir Arthur Dayne tem que ficar aqui em primeiro lugar como a Espada da Manhã e o cara mais apelão de Game of Thrones quando o assunto é combate. O homem mais habilidoso, o guerreiro mais habilidoso de toda a história de Westeros. Cara, esse vídeo foi bem complicado de fazer, porque normalmente os personagens que eu analiso aqui, que eu ranqueio, né, que eu faço uma lista, tem uma diferença uma diferença meio que gritante ou considerável de poder, né? Mas a galera de Game of Thrones são muito nivelados, né? Afinal, a maioria deles, ou praticamente todos eles, são em tese humanos normais, né? Então é muito equivalente, ele é muito equiparado. Por isso foi bem difícil ranquear e ver quem ficaria na frente de quem. Eu demorei literalmente uma semana pra pensar nisso. Eu fiz com bastante carinho, assim, uma avaliação bem justa na minha opinião. Mas me diz aí, você concorda com a minha lista ou tem a sua própria opinião? Eu tenho certeza que vai ter gente que vai mudar algumas partes ali, porque até eu mesmo, se eu fosse analisar de novo, talvez eu mudaria, porque é realmente muito difícil decidir quem é mais forte que quem em Game of Thrones. A habilidade dos combatentes, dos guerreiros do mundo de George R. R. Martin são muito equivalentes, né? E cara, fique sabendo que eu posso falar sobre literalmente qualquer tema geek que você imaginar. Literalmente mesmo. É só você dar uma checada lá na aba de playlist do canal que você vai ter uma pequena noção de tudo que eu falo aqui no canal. Então já se inscreve no canal, assim além de me ajudar a continuar crescendo e seguindo meu sonho aqui dentro do YouTube, você também vai receber vídeos nerd de qualidade toda semana. Então, eu espero que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.